Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Irmãos, irmãs, boa tarde. Eu sou o Padre Edson e estamos no contexto do sábado, Sábado Santo. Recordo que durante essa semana foram postados alguns vídeos na TV Canção Nova, também no Instagram, falando do Tríduo Pascal. Eu gostaria de recordar com vocês esse início para nos colocarmos inteiros neste momento que vamos falar um tema sobre Jesus chorou. Nós começamos na quinta-feira a celebração do Tríduo Pascal com a missa da ceia do Senhor. E no final da missa da ceia do Senhor, Jesus é preso e ele se encaminha para o Getsêmani. Então, o primeiro lugar para essa pregação que nós devemos ter em mente, onde Jesus estava, ali no Getsêmani, Jesus sofreu, suou sangue, padeceu, foi abandonado. No Evangelho de Mateus diz que todos abandonaram Jesus, ele ficou sozinho. E também diz que Jesus, naquela ocasião, Jesus suou sangue, o extremo da angústia, o extremo do sofrimento humano, Jesus vivenciou naquela noite de quinta-feira. Na sexta-feira da Paixão, o local para nos situarmos é o Calvário. Do Getsêmani, ali o Horto das Oliveiras, Jesus vai para o Calvário e no Calvário vive toda a experiência de sofrimento, carrega a cruz até o alto do Calvário e no alto do Calvário Cristo é crucificado. O Cristo doa a vida por amor a nós, ele doa a vida porque ele nos ama e ele é tomado por alguns sentimentos. Se no Getsêmani Jesus foi tomado de uma profunda angústia, no Calvário Jesus é tomado por um sentimento de aparente ausência de Deus. E agora nós chegamos neste Sábado Santo, estamos no contexto do Sábado Santo com dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de vazio, mas ao mesmo tempo um sentimento de grande esperança que nos encaminha para as vésperas do domingo. À noite viveremos a vigília pascal, viveremos toda a experiência do ressuscitado. Esse é o segundo sentimento, a esperança. Mas por enquanto, o sentimento que nos envolve é o sentimento de vazio, porque o Senhor se encontra no sepulcro. O Senhor prova a morte, ele prova a solidão. E a solidão que o amor não pode encontrar, o Papa Bento define como inferno. Jesus faz um pouco dessa experiência, porque ele prova essa solidão, ele prova desta ausência, ele prova da angústia desta aparente ausência de Deus. Onde Deus não alcança, não é outra coisa senão a experiência contrária ao céu, que é a experiência do inferno. Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar Adão, resgatando Adão, o primeiro homem, resgata cada um de nós e assim nós nos situamos a partir desses três lugares. Getsêmani, recordando o Horto das Oliveiras, o Calvário, Jesus dá a vida por nós e neste sábado nós estamos no sepulcro. Convido você a pensar quais são os sepulcros da sua existência. Quando você pensa em sua vida, teve algum momento que você pensou assim: eu nunca vou sair dessa situação. Essa é uma situação de morte, essa é uma situação de vazio, essa é uma situação de ausência. Deus não pode estar nessa situação. Algum momento você viveu assim? Em algum momento isso passou por sua mente, passou pelos seus sentimentos? O Cristo, ele neste sábado faz essa experiência que você disse que Deus não toca. Deus faz a experiência do vazio, Deus faz a experiência da dor, Deus faz em Jesus a experiência de todos os nossos sofrimentos. E qual é o contexto? Qual é o contexto deste tema que nós vamos tratar neste sábado? Jesus chorou. Se fizemos aqui, recordamos brevemente todo o caminho do Tríduo Pascal, recordando de lugares, recordando três lugares essenciais dessa presença de Jesus e os sentimentos que ele carregava, que provavelmente você carregue. Em algum momento da sua vida você teve angústia. Em algum momento da sua vida você teve a sensação de ausência de Deus. Deus não está presente aqui. E com este tema que me foi sugerido para essa pregação, nós voltamos
para o domingo da paixão, o domingo de Ramos, ali subindo para Jerusalém, quando Jesus ele olha para a cidade de Jerusalém, ao avistar aquela bela cidade ali do alto do Monte das Oliveiras, você olha em frente Jerusalém do alto. É uma cena bela, é como um quadro pintado pelas mãos de Deus. Quem já fez peregrinação pela Terra Santa, certamente já fez essa experiência. Nós voltamos agora para o Domingo da Paixão, o que nós chamamos aqui no Brasil de Domingo de Ramos, nessa subida de Jesus para Jerusalém. Nós estamos neste ponto que Jesus ele olha para Jerusalém, e ao olhar para Jerusalém, Jesus derrama lágrimas. Jesus, ele chora diante da cidade de Jerusalém. Nós já estamos no contexto do Sábado Santo, do vazio que Jesus experimenta. Aparentemente, parece que Jesus, num momento de reflexão, mas também vislumbrando o futuro, aparentemente parece que tudo é em vão. Todo sofrimento é em vão, porque o seu povo não acolhe, o povo judeu não acolhe a presença de Jesus. Jesus chora pelo seu povo, mas nas lágrimas de Jesus, além das lágrimas, pelo povo que não acolhe a sua palavra, nessas lágrimas de Jesus, está incluído cada um de nós. Eu estou incluído naquelas lágrimas de Jesus. Talvez você também esteja incluído. Todas as vezes que nós não acolhemos a palavra, todas as vezes que a palavra de Jesus parece ser nula em nossa vida, parece que não teve mais efeito, nós estamos incluídos naquela lágrima. Jesus chora o povo de Deus, o povo judeu, mas ele também chora pelo novo povo de Deus, a igreja constituída ali sob o alicerce dos apóstolos, tudo aquilo que nós vivemos na Quinta-feira Santa, que teve a instituição do sacerdócio e também a instituição da Eucaristia. Em embrião, ali estava presente a Igreja de Deus. Em embrião, aquele momento foi a instituição da igreja também, além das palavras e da conversa com São Pedro, depois de Pentecostes, futuramente, mas ali de alguma forma, na constituição dos 12, naquela celebração, naquele grande momento, o novo povo de Deus se fazia presente. E olha que interessante, o que tinha ali no meio deste novo povo de Deus, no meio do povo de Deus tinha um traidor, na pessoa de Judas, mas ali também tinha aquele que a intenção era totalmente de acertar, a intenção era totalmente de fazer a vontade de Deus, mas Pedro depois nega Jesus, e Jesus sabia disso. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Parece que não é característica deste novo povo de Deus apenas a perfeição. Devemos caminhar para a perfeição, devemos procurar essa perfeição, mas por enquanto nós ainda tocamos nesta perfeição como que as apalpadelas, tocamos ainda em vestígios, mas não é o que almejamos. Por isso nosso caminho é um caminho de subida, como foi o caminho de Jesus para Jerusalém, que ele olha para Jerusalém e ele chora. Nós refletiremos nessa pregação 2 momentos que Jesus chora de maneira específica e um terceiro momento mencionado pela carta aos Hebreus. Quando Jesus chora sobre Jerusalém, vemos ali presente a lágrima de Jesus na figura daquela cidade e na figura daquele povo, a lágrima de Jesus sobre toda a humanidade. A humanidade por quem ele padece, por quem ele sofre, por quem ele morre na cruz, mas que muitas vezes não acolherá esta palavra. A humanidade está presente naquela lágrima de Jesus. Um segundo momento, nós veremos a lágrima de Jesus quando chora a morte do seu amigo Lázaro. Então, se Jesus chora pela humanidade, Jesus ele chora também por aqueles que são próximos dele. Ali, Lázaro, Marta, Maria, aqueles que servem o Senhor mais próximo, os sacerdotes,
os religiosos, os freis, as freiras, aqueles que se consagram a Deus, Jesus ele chora com você porque você é um próximo, você é um amigo de Jesus. Ele chora cada vez que você necessita da presença dele, talvez deixa de procurar. Ele chora cada vez que a sua atitude é parecida com a atitude de Pedro, que tem a boa intenção de fazer a vontade de Deus, tem a boa intenção de acertar, tem a boa intenção de servir, mas acaba se afastando, acaba negando o Mestre. O Cristo que chora pela humanidade, chora também por aqueles que são próximos, por aqueles que servem Ele de maneira mais ali aos pés de Jesus, como um discípulo. A lágrima de Jesus, na lágrima de Jesus pelo amigo Lázaro, está presente a lágrima de Jesus por cada um de nós, por todo o povo de Deus, aqueles que neste dia estavam desejosos de participar da vigília pascal, daqueles que constantemente, todos os dias, estavam na paróquia fazendo adoração ao Santíssimo, daqueles que todos os dias participavam da Santa Missa presencialmente e agora não podem pela situação que nós estamos vivendo, deste novo coronavírus, desta pandemia, e você precisa participar assim da TV, você precisa participar assim pelas redes sociais, na lágrima de Jesus pelo seu amigo Lázaro, você estava presente, porque você é um amigo de Jesus, você é uma amiga de Jesus. Nós podemos nos considerar amigos de Deus. E porque somos amigos de Deus, queremos que muitas pessoas se tornem amigos de Deus também. Por isso que a Canção Nova evangeliza, por isso que nós estamos aqui falando dessa palavra, por isso que a Rosinalva e o André estavam ali cantando, porque vocês trazem no coração o desejo de que todos sejam amigos de Deus, façam essa experiência, porque na experiência da amizade existe a reciprocidade, o desejo de presença. Eu quero estar perto do amigo, eu quero me aproximar, eu quero falar do meu coração para ele, eu quero falar das novidades do que eu descobri, eu quero falar. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, assim deve ser o seu relacionamento com Deus. Talvez tenha sido num determinado momento e agora o seu coração sofrido porque você não consegue, porque não pode, porque a igreja está fechada. Mas eu sei que você recorda que o templo está fechado, mas o templo do seu coração, seu templo interior está totalmente aberto para Deus. Você quer igreja, você quer templo onde Deus habita, aí é local de experiência. Se aí é local da experiência de Deus, a partir dessa experiência de Deus que você faz, que é a experiência de teofania é a experiência da manifestação de Deus, claro, a igreja presente em você alcançará tantas outras pessoas, alcançará tantos outros que potencialmente, em embrião, já são amigos. Deus, Jesus, na lágrima ali por Lázaro, já percebia você. Eu quero te chamar assim, amigo de Jesus. Você é um amigo de Jesus, você é amigo de Deus, faz parte dos que são próximos a Ele. Então, a lágrima de Jesus foi por você. Se aquela primeira lágrima foi pela humanidade, por toda a humanidade, quando Jesus ele olha para Jerusalém, ele chora o povo judeu que não o acolhe, mas ele chora toda a humanidade sedenta do amor de Deus, sedenta de permanecer na graça de Deus. Agora, a lágrima de Jesus pela morte de Lázaro ali está presente. Você está presente ali. Jesus chorou por você, porque deseja que você retorne para a graça, deseja que você retorne para o amor, para a misericórdia de Deus, que nos convida à conversão em todo momento. Então esses são os dois momentos principais que Jesus chorou, que nós vimos a presença de Jesus, do choro de Jesus, das lágrimas de Jesus, dentro do tema da minha pregação dessa tarde de sábado santo. Jesus chorou. Mas tem um terceiro momento que Jesus chora também, que está presente na carta aos Hebreus. Chora diante da liberdade obediente, a própria liberdade obediente. Jesus ele suplica a Deus e ali diz que ele é escutado. Então, Jesus,
quando ele chora essa liberdade obediente, nesta lágrima de Jesus, mencionada pela carta aos Hebreus, está presente o choro por nossa situação pessoal. Aqui você pode perceber a sua lágrima. Todas as vezes que você chora, todas as vezes que você se afasta da graça de Deus, todas as vezes que você procura fazer a vontade de Deus, ali está presente esta lágrima de Jesus mencionada na carta aos Hebreus. Então nós já vimos esses 3 momentos dessas lágrimas de Jesus sobre Jerusalém, sobre seus amigos, e da carta aos Hebreus, a própria condição. Nós devemos também chorar a nossa própria condição. Mas antes de eu dizer para vocês os textos desses momentos, dessas lágrimas de Jesus, eu gostaria de relembrar brevemente o profeta Jeremias. No livro das Lamentações, se você quiser anotar e pegar, Lamentações 3, versículo 49. Ali menciona as lágrimas desse profeta que fez a vontade de Deus, que anunciava tudo aquilo que Deus mandava, que obedeceu até o fim, mesmo quando todos os seus compatriotas não escutavam, mesmo quando todos estavam contra Jeremias, mesmo quando Jeremias era vítima de chacota, preso, foi lançado numa cisterna, ele continuou falando da palavra de Deus. Ele permaneceu obediente ao que ele era chamado a viver. Jeremias permaneceu obediente. E neste livro das Lamentações menciona o sentimento de Isaías quando viu que Jerusalém, a cidade que falamos há pouco, a cidade da qual Jesus chorou, e nós veremos novamente daqui a pouco no texto, quando Jerusalém foi tomada. Mesmo diante de todo o aviso de Jeremias que não foi escutado, Babilônia toma a cidade de Jerusalém. Jerusalém começa a ser sitiada, e o sentimento que vem no coração de Jeremias é esse que eu vou ler para vocês nesse texto, Lamentações, capítulo 3, versículo 49. Então Jeremias viu a desolação do povo e da cidade de Jerusalém. Eles receberam a palavra, mas infelizmente não acolheram, e Jeremias sofre e chora. Jeremias sofre e chora porque queria o bem de Jerusalém, porque queria o bem do povo. Assim diz o texto: rios de lágrimas derramo pela derrota de meu povo. Lágrimas vertem os meus olhos sem trégua, sem descanso. Sem tréguas e sem descanso. Assim como essas lágrimas de Jeremias, Jesus, ele se une a cada lágrima. Ali na lágrima do profeta Jeremias estavam as lágrimas de todo o povo de Jerusalém que estava sofrendo por aquela desolação. Estava sofrendo porque a cidade estava sendo tomada. Jesus chorou. Esse tema que nós estamos refletindo é um tema forte. É um tema que nos impulsiona a um desejo de mudança de vida, de fazer a vontade de Deus. Jesus chorou, mas irmãos e irmãs, eu quero afirmar para cada um de vocês, Jesus não apenas chorou, Jesus ele chora. Jesus ele continua chorando. Ele chora quando o seu choro, quando a sua lágrima se une ao choro da mãe que está perdendo o filho para as drogas. Jesus ele chora, ele não apenas chorou, ele chora. Ele une a sua lágrima, as suas lágrimas de mãe que está perdendo o filho para as drogas, mas ele une também as suas lágrimas, as lágrimas
da mãe que já perdeu o filho para as drogas, infelizmente. Não está perdendo apenas, mas você já perdeu. O Cristo Jesus se une ao seu choro, se une às suas lágrimas também a partir desta oração, a partir desta experiência. Ele se une às lágrimas daqueles que cultivam o desejo de desistir de tudo, de desistir da própria vida, as lágrimas daqueles que constantemente passam sentimentos e pensamentos de morte sobre sua cabeça. Eu convido você a renunciar esses pensamentos e entregá-los ao Cristo que se encontra no sepulcro neste dia, mas ele se encontra no sepulcro para a vida. Por isso que o outro sentimento é o sentimento de esperança. Não foi para permanecer no sepulcro, é para a vida, é para nos resgatar, é para nos tirar da morte. Então não queira cultivar esses sentimentos de morte, não queira permanecer com eles, queira a vida, queira permanecer na vida. As lágrimas de Jesus são unidas também ao choro do pai, que chora escondido, porque em casa constantemente ele se irrita com os filhos, constantemente ele se irrita com a esposa, mas ele não pode revelar todas as dificuldades que ele tem vivido no trabalho, todo o fardo que ele carrega sozinho, e ele, como cabeça da casa, quer suportar tudo isso sozinho e suporta tudo isso sozinho, e ele chora escondido. Ele chora e você não vê, ele chora e você não percebe. Cristo chora também com esse pai que chora escondido, chora com essa mãe que perde o filho. Jesus, ele chora com o enfermo que pede a cura e não recebe. Jesus chora com aqueles que se encontram nas UTIs. Jesus, ele chora com aquelas famílias que estão nos hospitais, não estão nas UTIs, mas tem um parente que está lá sofrendo à beira da morte, estágio terminal, e você quase que acampa no hospital, está ali presente, mesmo com toda essa situação de pandemia que estamos vivendo. Jesus, ele chora contigo, ele chora com você que pede a cura dos seus, por você que pede a cura da sua mãe, ele chora com você que pede a cura do seu pai, ele chora com você que diz que está ajudando você. Na verdade, você está ajudando, você está cuidando, mas você chora porque acha que não deu o seu melhor no cuidado com o seu pai que está já na cama, que já está enfermo, que sofre, e você dá o seu melhor, mas você chora porque diz que não é o suficiente. Você chora porque às vezes se sentiu irritada e você acha que isso acabou, mas você está cuidando. Olha que coisa boa. Jesus chora com suas lágrimas de quem não está satisfeito, acha que poderia ter dado o melhor, mas eu quero dizer para você, esse é o melhor que você consegue oferecer. Jesus, ele chora com o seu sofrimento, mas ele chora de alegria também ao ver o seu cuidado, ao ver a sua doação, ao ver a sua entrega. Jesus não chorou. Jesus, ele continua chorando com você. Jesus, ele chora com os desempregados. Jesus, sobretudo neste tempo, ele chora com os profissionais de saúde que estão ali sofrendo, com medo, às vezes, vendo muitas pessoas padecerem, vendo o desespero nas ruas, mas estão ali firmes, se doando, com lágrimas. Eu quero dizer que o Cristo se une a ti também, neste sábado santo. O vazio do sepulcro não é em vão. O vazio do sepulcro é um vazio de esperança, é um vazio esperançoso que nos aponta para a ressurreição. O choro e as lágrimas de Jesus também se une ao choro daquele que quer o bem, mas é perseguido, que faz o bem, mas é perseguido por todos. É uma lágrima com aquele que constantemente recebe
a condenação e o julgamento das pessoas, mas o Senhor conhece o seu coração, conhece a intenção do seu coração, sabe que é o bem que você prescruta, que é o bem que você quer. Jesus, ele se une ao choro de quem se acha inútil. Talvez você agora está se achando um inútil por conta da sua idade. Porque, eu não consigo fazer o que eu fazia. Mas você não é o que você faz. O seu valor não está naquilo que você fazia e não pode fazer mais. O seu valor está naquilo que você é, filho de Deus. Chamado para a graça. Chamado para as realidades que nos fazem crescer em humanidade, para o bem, para o serviço, para o cuidado na fala, os ensinamentos da maturidade. Quem disse que você precisa ficar fazendo coisas para ser alguém, para ser alguma coisa? Na sua fase, o necessário é a presença, é a presença. Não é assim a nossa alegria quando vemos o Papa Bento XVI, por exemplo, o Papa Emérito, já fraquinho ali, mas é a alegria da presença, é a alegria de quem não faz tantas coisas, não está fazendo tantas coisas, mas está presente ali, nos passa ensinamentos. Você está na fase de passar ensinamentos, de ensinar com aquilo que você é, de ensinar aceitando essa condição de limitação, de ensinar aceitando esta condição que foi imposta sobre você, que viveu um acidente e já não é mais como era antigamente, o seu corpo não é mais como era antigamente e o seu sofrimento é ter que aceitar essa condição. Jesus chora com você que precisa, na liberdade, aceitar essa condição que foi imposta a você. Essa é uma condição para que você seja de fato feliz, senão você vai continuar sempre infeliz, buscando algo, uma condição que não é mais a sua. Se tem 70 anos, você não vai voltar a ter 18. Não vai voltar a ter 18 anos. Não vai voltar a ter 25. Já passou. Foi outra fase. Agora você está nesta fase que você precisa aceitar. Mas o Cristo se une a essas lágrimas das vezes que você se sentiu inútil. Jesus, ele se une ao choro dos pobres que estão agora caminhando em desespero, com medo de não conseguir colocar o necessário dentro de casa. Jesus, ele se une ao seu sofrimento também nesta tarde do sábado santo, porque ele vive a angústia de uma ausência. Ele vive a angústia de uma aparente ausência. Talvez você também viva esta angústia. Nós vimos há pouco esse texto de Jeremias, as Lamentações, e ali nós vimos que Jeremias chorou porque uniu as próprias lágrimas, as lágrimas do povo daquela cidade que estava sendo destruída. Agora eu convido você, uma vez que você já leu o livro de Lamentações, agora pegue, por favor, Lucas 19, versículos de 41 a 42, porque nós vamos ver este primeiro ponto onde Jesus ele chora ao ver os pecados da humanidade olhando para Jerusalém. Lembra do contexto que eu falei no início dessa pregação? Que nós voltamos para o contexto da subida de Jesus para Jerusalém e Jesus, do alto ali do Monte das Oliveiras, ele olha, ele vê Jerusalém de cima e ele chora. E ali nessas lágrimas de Jesus estão presentes aqueles que não acolheram, aqueles daquele tempo e aqueles ao longo dos séculos também. Mas também nessa lágrima de Jesus, por que não vermos também a alegria de todos os que o acolheriam? Assim como ele foi acolhido com festa na entrada de Jerusalém, ele é acolhido com festa em muitos corações também neste dia. A partir deste dia, a partir do anúncio que você tem a fazer, Jesus ele é acolhido. Lucas 19, versículos 41 e 42. Quando Jesus aproximou-se de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar sobre ela e disse: se tu também reconhecesses hoje aquilo que conduz à paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos.
isso está escondido aos teus olhos. Então nós voltamos a esse contexto do domingo da paixão. E agora, aquele mistério que estava escondido foi revelado nesses dias de tríduo pascal. A entrega do Cristo que nos dá salvação. Essa entrega nos conduz à vida. Jesus, ele de alguma forma, ao olhar para Jerusalém, ele se entristece também por todas aquelas vezes que nós poderíamos ter acolhido a palavra e não acolhemos. Também quando nós nos distanciamos dele, porque ele sabe que esse seria o melhor para nós, permanecer com Deus é o melhor para nós, então naquela lágrima de Jesus está presente também. Todas as vezes que nós escolhemos permanecer longe, todas as vezes que nós escolhemos não rezar mais, eu não quero saber de Deus. Um Deus desse não pode amar, não pode nos amar profundamente. É essa aparente ausência de Deus que está presente nesta sua fala, mas não é. Deus permanece contigo, Ele está presente. Parece que todo o esforço de Jesus tinha sido em vão. Ao ver essas situações, ao olhar essas cenas, parece que foi em vão. E devemos recordar que Jerusalém estava sempre presente no coração dos filhos de Israel, do povo de Israel. Ainda por ocasião, quando eles estavam no exílio, eles estavam longe de Jerusalém, dessa cidade querida, da cidade santa. A Jerusalém que nos aponta a Jerusalém celeste, alcançada por Jesus, pelo seu sacrifício, por sua morte, pelo túmulo, pelo sepulcro no qual ele está hoje. E o Salmo 136 ou 137, dependendo da tradução, recorda essa presença de Jerusalém nos pensamentos hebraicos do povo judeu, mas com certeza essa alegria da presença de Jerusalém também em Jesus, mas também para cada um de nós, porque nós somos vocacionados para Jerusalém, nós somos vocacionados para a Jerusalém celeste, é para ela que nós fomos criados, é para ela que nós somos direcionados. E o povo judeu, enquanto estava no exílio, estava longe de Jerusalém, do templo que foi destruído, eles assim rezavam neste Salmo 36, junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, como Jesus chorou, como Jeremias chorou, como o choro de Jesus reflete tudo isso que eu disse, a humanidade, a amizade, aqueles seus amigos próximos, mas também nossa situação pessoal, também o povo de Deus exilado em Babilônia, junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudade de Sião, com saudade de Jerusalém, nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Cantai hoje para nós algum canto de Jerusalém. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Nós somos estrangeiros, estamos longe da Jerusalém celeste, estamos distante da Jerusalém celeste, mas nós somos convidados a cantar, Nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Ainda que agora estejamos tristes, ainda que agora estejamos desolados, esse é o convite, longe da Jerusalém do alto, como eles estavam longe da Jerusalém celeste, o Senhor pede o canto de nossa alma, pede o canto daqueles que foram redimidos, daqueles que foram tocados pelo Cordeiro que é bem representado nessa figura, neste local de pregação, bem aqui atrás tem o Cordeiro. Nós somos vocacionados a este cântico novo,
a este cântico dos remidos, não apenas o cântico daqueles que estavam exilados, longe de Jerusalém, mas aqueles que são vocacionados a essa Jerusalém do alto. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. E nós, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira. Isso nos define. Este salmo nos define. Nos define a nossa presença de estrangeiros neste mundo. Somos estrangeiros. Somos estrangeiros. Há caminho. Então devemos aproveitar em Deus, na graça de Deus, tudo aquilo que de bem podemos fazer neste caminho, neste apontamento, neste caminho de subida. Porque o caminho para Jerusalém é um caminho de subida geográfica, mas aqui devemos entender a nossa subida espiritual, a subida do nosso coração, a subida da nossa alma desejosa de transformação. Neste sábado santo, cultive o desejo de subir para Deus, cultive o desejo de subida. Você tem cultivado o desejo de subir para Deus, como Jesus subiu para Jerusalém? Você tem cultivado o desejo da Jerusalém celeste, da Jerusalém para sempre, da Jerusalém do alto, com a certeza de que o estrangeiro, ele não nega em nada as realidades que são apresentadas neste mundo, mas vive da maneira correta. Vive da maneira que foi direcionado, da maneira que nos foi ensinado. Assim nós queremos viver. O Senhor nos ajude a reconhecer a hora que somos visitados. Jerusalém foi visitada por Jesus. Jerusalém foi visitada pelo Senhor, mas muitos não reconheceram. Que o Senhor nos conceda a graça de reconhecer. Nós somos constantemente visitados pelo Senhor e é assim que nós devemos caminhar, é assim que nós queremos dar passos. A cidade pela qual Jesus chorou era uma cidade que podia escolher, podia decidir, podia optar por ser reunida pelo Senhor sob suas asas, como a galinha que reúne os seus filhotinhos debaixo das asas, mas a maioria deles preferiu dizer: crucifica-o, crucifica-o. Foi o que escutamos ontem, enquanto assembleia, nós encarnamos este grito: crucifica-o, crucifica-o. Crucificaram o Senhor fora da cidade de Jerusalém, fora da cidade santa. Preferiram um salteador, preferiram Barrabás. Queira o Senhor que escolhamos Cristo, que escolhamos a Jerusalém do alto. Agora eu passo para o segundo texto que eu quero refletir com vocês. Já vimos esse do choro de Jesus sobre Jerusalém. Agora vamos ver o choro de Jesus em relação aos seus amigos. Jesus chora quando vê a angústia dos seus amigos. João, capítulo 11, versículo de 32 a 36. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava, o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente perturbado, intensamente comovido em espírito. Vinde ver. Jesus foi até o local onde Lázaro estava e pôs-se a chorar. Vendo isso, os judeus disseram: vede como ele o amava. Vede como ele o amava. Aqui está a expressão do choro de Jesus por seus amigos, por seu amigo, pela morte do seu amigo, que ele conduz à ressurreição. Lázaro não vai permanecer na morte, mas ainda assim Jesus sofre com ele, padece junto.
São João Paulo II, na Salvifici Doloris, ele escreveu sobre o valor redentor do sofrimento humano, ainda já quando ele estava padecendo. Ele, em seu próprio corpo, sentiu muito sofrimento, o Papa João Paulo II, São João Paulo II. E para dizer que, de fato, Jesus sofre conosco, que na situação de sofrimento que você está, você deve se recordar que Jesus ele sofre com você, que você não está sozinho, que você não está sozinha, que ele sofre em você. Ele disse o seguinte, esse mesmo trecho foi mencionado pelo padre Raniero Cantalamessa ontem, por ocasião da homilia nas funções da Sexta-feira Santa. Ele recordou esse trecho também. Sofrer, dizia ele, do seu leito de hospital, após ter sofrido aquele atentado, ele disse, significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus, oferecidas em Cristo à humanidade. Então, cada vez que nós sofremos, nós abrimos o nosso coração. Existe uma recepção em nosso coração para todas essas forças salvíficas de Deus. Por isso que o sofrimento, ele nos redime. Nós somos abertos para a redenção, para a salvação. Para a salvação, cada vez que sofremos, dizia São João Paulo II, significa tornar-se particularmente receptivo, particularmente aberto à ação das forças salvíficas de Deus. Existe uma força salvadora de Deus no sofrimento. Existe uma força salvadora de Deus em tudo. Existe uma força salvadora de Deus também nessa realidade que a humanidade toda vive. Existe uma força salvadora de Deus. Deus não enviou esse vírus, mas Deus age em tudo, porque Deus sempre tira do mal um bem, como sempre afirma, como bem afirmou Santo Tomás de Aquino. Deus ele vai tirar um bem, porque a força salvífica de Deus não deixa de atuar no mundo. A força salvífica de Deus não deixa de atuar em você, de atuar no seu coração. Se todo este sofrimento que você vive, se todo este sofrimento que a humanidade vive, também nos recordou o padre Raniero Cantalamessa ontem, há uma pérola no fundo deste cálice de dor. Há uma pérola no fundo do cálice do sofrimento. Essa pérola é a redenção. Por que existe uma pérola? Porque o próprio Cristo quis beber deste cálice do sofrimento, do cálice da dor, até o fim, até o fim, até o fim. Se este cálice da dor, se este cálice do sofrimento fosse envenenado, não nos desse a vida, nós teríamos visto na vida de Jesus. Mas ele toma o cálice da dor, do sofrimento, até o fim e nos prova que esta não é uma bebida para o nosso bem, mas é uma bebida para a nossa redenção, para a nossa vida. No fundo deste cálice tem uma pérola, a pérola da redenção, a pérola de permanecer com Jesus, a pérola de permanecer na graça dele. Para você pessoalmente, quando você sofre sozinho, o seu sofrimento pessoal, mas enquanto corpo, enquanto a igreja que sofre, enquanto humanidade sofrida, agora com essa experiência deste novo coronavírus, o Cristo, ele sofre conosco, sofre com cada um de nós, mas diz, permaneça fiel, no fundo deste cálice tem uma pérola. Lázaro provou desta pérola, foi ressuscitado, foi tocado pela presença do amigo, foi tocado pela presença de Jesus. Lembra? No início dessa pregação eu recordava que o choro de Jesus por Lázaro, ali estão representados cada um de nós, você que vivia a fidelidade da presença na sua paróquia, você que vivia a fidelidade da presença na adoração ao Santíssimo, você que sempre vivia a fidelidade da presença nos grupos de oração, tanto grupo de oração, tantas pastorais, as senhorinhas ali do apostolado todos os dias em toda a Santa Missa, presente com a fita ali, o choro de Jesus, você estava incluída, porque você é uma amiga.
Mas também, lembra que eu recordei dos padres? No choro de Jesus por Lázaro, seu amigo, estava presente cada padre, estava presente cada freira, cada monge também estava presente ali na lágrima de Jesus por Lázaro, porque você é um amigo de Deus e nós devemos caminhar assim também. E o terceiro e último momento, irmãos e irmãs que nos acompanham nesta tarde, neste sábado santo, Jesus chora antes do momento da crucifixão, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, nos dias de sua vida terrena, a carta aos Hebreus, dirigiu preces e súplicas. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Ele, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua livre submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Estamos falando de sofrimento, estamos falando da pérola presente no fundo deste cálice, por conta daquilo que ele sofreu. Tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Quantas vezes estarão em nossas orações também as lágrimas, em nossas súplicas, como as lágrimas de Jesus. Aqui resumindo e concluindo tudo aquilo que nós passamos, essas 3 lágrimas, 3 momentos de choro de Jesus. Lágrimas pela humanidade, lágrimas pelos amigos próximos, se inclua nessa segunda lágrima de Jesus, assim como você estava no da humanidade. E terceiro, lágrimas por nossa situação pessoal, suas preces, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa do toque da graça de Deus. Aqui diz que ele foi atendido. Foi atendido, mas você poderia questionar, mas como ele foi atendido? Ele morreu, foi crucificado, agora está no sepulcro. Mas a carta aos Hebreus fala depois, o pós-obediência. Aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Quando, porém, levou a termo sua vida, terminou sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos. Tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, segundo essa carta aos Hebreus, que registram essas lágrimas de Jesus antes da crucifixão, relatam essas lágrimas de Jesus no relacionamento com o Pai, demonstra a oração de Jesus. Ele quer que nossas orações sejam expressão de fato daquilo que nós somos, da profundidade do relacionamento. Essa lágrima de Jesus revelava a profundidade do relacionamento dele com o Pai. Assim deve ser a profundidade do nosso relacionamento também. A palavra divina exprime-se verdadeiramente em palavras, mas também nesses gestos de Jesus. A palavra de Jesus, toda a sua existência terrena e agora neste gesto final de sua vida. Então, a palavra divina se encarna nestes gestos de Jesus. Esse choro dele expressa de alguma forma também o sofrimento de Deus diante daquilo, tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele vê na humanidade. Mas ainda assim, mesmo percebendo tudo isso, Jesus não desiste, permanece fiel, reza, se entrega. Aqui, irmãos e irmãs, tocamos na realidade que deve permanecer para sempre em nós. Se agora já sabemos que também há, no fundo de todo o cálice de dor pessoal, mas também o cálice de dor da humanidade, que no fundo deste cálice há uma pérola para além deste sofrimento, que é a redenção. Esta pérola também é a fé que nos move. Irmãos, irmãs, muitos querem ter coragem, mas se esquecem de ter fé. Muitos querem ser corajosos. Eu quero ser corajoso para vencer o medo, mas esquece de ter fé. Aqui
eu quero dizer para você, o contrário do medo que você carrega, o contrário do medo que você tem, o contrário do medo não é coragem, não é a coragem, ainda que a coragem seja uma virtude. O contrário do medo é a fé que você precisa cultivar. Em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, você tem pedido a Deus a graça de ter coragem, mas peça a Deus a graça de ter fé. É isso que você precisa. É essa a realidade que você precisa neste sábado santo, na esperança daquele que se aproxima, daquele que vai sair do túmulo. Você precisa da realidade da fé. Mais do que ter coragem, mais do que querer ter coragem, queira permanecer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Queira permanecer até o fim. Convido você, onde você está acompanhando esta pregação nesta tarde de sábado santo, a rezar. Se você consegue fechar os seus olhos, se você pode, se o trabalho que você exerce agora, o que você está fazendo agora permite que você possa interiorizar neste momento, então silencie, dê uma acalmada, feche os seus olhos e se apresente a Jesus diante de tudo que nós refletimos a partir das lágrimas de Jesus. Lágrimas pela humanidade, lágrimas pelos seus amigos, na figura e na pessoa de Lázaro, lágrimas por você, por sua situação pessoal, lágrimas nas súplicas, lágrimas nas preces, e se una ao Cristo que nos convida à fé, que nos convida a termos fé, a crescer em fé. Faz-nos, Senhor, com a força da sua presença, com a força do seu Espírito Santo, que os seus filhos que se encontram no sepulcro nesta tarde, que se encontram nos túmulos do vazio interior, túmulos das angústias, das ansiedades, dos medos, que venham, Senhor, que venham para a realidade da esperança da vida nova, esperança da ressurreição, esperança da graça que nos transforma. Ilumina, Senhor, os seus filhos, toca em cada um deles, transforma os seus corações, transforma os seus pensamentos, transforma, Senhor Jesus, os seus sentimentos, sentimentos que eram sentimentos de morte, sejam transformados em sentimentos de vida a partir dessa oração, a partir deste ato de entrega. Jesus chorou, que as lágrimas de Jesus sejam lágrimas, as lágrimas da alegria de quem percebe que os filhos cultivam o desejo de voltar. Percebem que os filhos, como Pedro, que negou Cristo, se arrependeu, e lembra que Pedro também derramou lágrimas, muitas lágrimas, que expressavam o desejo dele de ser todo de Deus. Talvez agora você esteja derramando lágrimas também, e essas lágrimas expressam esse desejo profundo que você tem agora. Diz para Deus nessa oração de ser todo dele, de ser um amigo dele, como Lázaro, como Marta, como Maria, como os discípulos. Senhor, recolha as lágrimas dos seus filhos, transformando-as nesta pérola da fé, nesta pérola da ressurreição que alcança cada um dos teus filhos. Vem, Senhor, com a tua graça. Vem, Senhor Deus, com o teu Espírito, transformando-nos inteiramente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.